Então, o capítulo 4, o tema é o descanso do povo de Deus, a questão da incredulidade. Porque, como nós já lemos aqui agora, o único empecilho para o povo de Deus de todos os tempos desfrutar do descanso é a falta de fé. Aí esse capítulo 4, ele é bastante abrangente, porque ele é histórico, ele é atual e ele é profético. Ele é histórico na medida que, primeiramente, ele fala do descanso de Deus após a criação. É também histórico na medida em que ele relaciona também o descanso do povo de Israel, entrando na terra prometida com Josué triunfantemente, triunfalmente. Mas, como nós vimos semana passada, dos que saíram do Egito e passaram o Mar Vermelho, nem sequer um entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Somente os filhos que nasceram no deserto, somente os filhos deles que nasceram no deserto. Aí por isso que o texto lá de Número diz de 20 anos para cima. Então, os 20 anos para cima não entraria na terra prometida. Foi sentenciado que o cadáver deles ficaria no deserto. E mais duro ainda, os de 20 anos para baixo, todos entrariam na terra prometida, mas mesmo assim, porque o pecado tem consequência até nos filhos, meus irmãos. Está escrito isso lá em Êxodo 34, 7, nos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O pecado, por isso que pais, não peque, porque vai refletir nos seus netos, nos seus bisnetos. Então, os filhos de Israel, de 20 anos para cima, iriam entrar na terra prometida, mas eles só entrariam após 40 anos, que foi o período suficiente para o deserto destruir totalmente os cadáveres, virar pó. Ele continua sendo histórico, na medida em que o descanso de Deus ainda estava presente, a proposta do descanso de Deus, na época de Davi. Aí o que nós lemos aqui, no versículo 7, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina em certo dia, hoje, falando por Davi, é o Salmo 95, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, é histórico também, porque o descanso de Deus está sempre aí, a nosso dispor. E ele é atual, e profético, porque é o descanso que faz referência à paz que nós temos, à segurança que nós temos em qualquer circunstância, e exigida. A paz é mais valorizada em época de tribulação, como a que nós estamos vivendo agora. Mas também esse descanso remete profeticamente à eternidade. Aí o descanso de Deus, que Deus promete, dá para o povo de Deus na eternidade, ele não sofre nenhuma ameaça, não há perigo mais. Mas agora, muitos que ouvem a mensagem do Evangelho e não crê, por causa da incredulidade, não entram no descanso da salvação. E muitos salvos, que continuam ouvindo a pregação da palavra de Deus, mas não abraçam com fé, eles são crentes, mas vivem como se fossem
incrédulo, sempre perturbado, sempre ansioso e sempre ameaçado pela depressão. Então a mensagem dessa passagem é a seguinte: se você é crente, certo? Aqui eu estou colocando aqui sobre nós uma incógnita, uma condicional, né? Se você é crente, diz que está seguindo a Jesus Cristo e deseja ardentemente entrar no descanso de Deus, aqui, no descanso de Deus aqui, agora e na eternidade, confirme, se você é crente, então confirme, se você deseja o descanso de Deus, então confirme esse desejo, né? Sela esse desejo com sua perseverança em crer nas promessas de Deus, reveladas em sua palavra escrita e continuada no ministério da pregação. Porque a palavra está lá escrita, é suficiente. Mas Deus, bondoso, ainda chamou homens e deu dons para ele, para pregar a palavra de Deus. Pregação é um dom que vem de Deus. É mais do que um preparo intelectual. É uma obra em que o Espírito Santo usa um servo dele para transmitir ao povo para a manutenção da fé. Pregação serve para a manutenção da fé. Isso não foi eu que disse também não. Está lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir, né? E a pregação pela palavra de Cristo. É importante ouvir pregação, né? Quando eu me converti, eu nunca falhei numa pregação, mas nunca mesmo. E quando podia ouvir mais pregação, tinha confrajovem, né? Reunião dos jovens, eu ia lá ouvir pregação. E quando tinha a associação das igrejas, mesmo como jovem, eu participava das associações para ouvir pregação, né? Eu era ávido por pregação, né? Pregação é uma maravilha, né? Não sei por que as pessoas são tão apáticas, tão desinteressadas pela pregação. Então, bem-vindo à pregação. Então, meus irmãos, como é que eu faço para confirmar pela minha perseverança o meu desejo de entrar no descanso? E por que isso é importante? Porque esta é a grande promessa apropriada pela fé por todos os verdadeiros crentes de todos os tempos. Quando eu digo de todos os tempos, é do tempo de Moisés, do tempo de Josué, do tempo de Davi e do tempo nosso e da eternidade, certo? Na eternidade a fé já estará consolidada e vai ser até desnecessária, porque na eternidade a fé, o descanso já foi estabilizados e não sofre nenhuma ameaça, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos evidenciar fé em nossas vidas, fé nas promessas de Deus, se é que desejamos o descanso. É isso que está escrito aqui no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler tudo, depois eu volto fazendo uma breve exposição. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, a passagem está dizendo, esse trecho aqui do capítulo 4, está propondo fé para quem quer entrar no descanso. Inclusive com a exortação, né, que muitos pregadores, escritores da Bíblia, não somente os escritores da Bíblia, mas o pastor, o pregador, porque o pregador chamado por Deus, ele ama o povo, né? E ele teme pensar que alguns dos seus ouvintes se desviaram da verdade, né? Foi por isso que o apóstolo João, na segunda epístola, ele disse: muito me alegrei em encontrar dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade. Então, o temor aqui é o temor do escritor do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Temamos. Ele até está, até para efeito de uns orar uns pelos outros, de vocês orarem uns pelos outros, vocês também devem ter esse receio que alguém venha se afastar, né, da palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, então poderíamos ler assim: temamos que suceda parecer que algum de vós tem falhado. Esse é o que mais faz o pastor perder o sono, é pensar, né, que algum de vocês possa estar sofrendo por falta de fé, por causa da incredulidade. Falhou na fé. Mas a promessa do descanso não falha. A promessa do descanso foi deixada para nós, está ao nosso dispor. Entra pela fé, né? Agora, esse descanso, eu acho que eu já expliquei lá no capítulo 3, mas eu vou repetir. Esse descanso ele tem 3 faces, 3 sentidos. A salvação: quando você é salvo, você entra no descanso do perdão dos seus pecados, da certeza da sua salvação, você não teme o perigo da morte, a sua alma, você está descansado, né? Porque você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, né? Eu tenho certeza, eu estou bem certo que para mim morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A segunda faceta, depois que você adquire essa certeza da sua salvação, aí você também tem certeza da presença de Deus em sua vida, de modo que as intempéries da vida não lhe assustam mais. É uma espécie de maturidade cristã, né, em que você já foi tão calejado pela fé, que as provações só servem para você glorificar a Deus, né? Aí você vai obedecer a exortação de Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Alguém já viu um crente alegre, mesmo no meio das provações? Esse é o crente, esse está no descanso de Deus. E a outra faceta do descanso é o céu, né? A eternidade, que nós vamos descansar para sempre, né? A exortação do capítulo 4 é tanto para aqueles que já são salvos, perdoados pelos seus pecados, como aqueles que ainda não estão salvos, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, se alguém ainda não é salvo, é um incrédulo, ele não tem descanso. Mas quando ele diz: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio nas Tuas promessas, eu creio no Teu perdão, salva a minha alma, aí ele passou a ser um crente, então ele tem descanso. E depois ele tem que manter aquela crença, né? A vida cristã é a manutenção da nossa fé, né? Você não perde a salvação.
que você já foi salvo, mas você não tem paz, a paz, né? Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, essa paz, ela não é dada aos incrédulos, mesmo os incrédulos crentes e nem aos incrédulos incrédulos, né? Então, aí, porque também, aí ele diz, ninguém deve falhar, porque assim como o povo no deserto, nós também ouvimos a pregação do Evangelho, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Só que com eles, a palavra que eles ouviram de Deus, por boca de Moisés, Arão, Josué e seus auxiliares, não foi acompanhada com a fé, pela fé. Então, quando você vem à igreja ouvir a pregação da palavra de Deus, você tem que vir crendo na pregação da palavra de Deus. Por isso que a pregação expositiva é necessária, porque o povo de Deus não vem para a igreja para crer, para exercer fé nas sugestões do pregador. Ele não vem para a igreja para exercer fé, confiança nas opiniões do pregador. Ele não vem para a igreja para exercer fé nas preferências do pregador. Ele vem para a igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, e é na palavra de Deus que ele põe toda a sua fé, aí ele descansa. Nós, porém, aí a fé foi pregada no deserto e hoje, mas quando não é acompanhada pela fé, a pregação foi anulada. Muitos crentes anulam a pregação por falta de fé. Mas graças a Deus tem o lado positivo. E ele diz aqui, e tem aqueles que creem. Amém? Muitos creem pela graça de Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, nós que cremos já entramos no descanso. O descanso do perdão dos pecados, da salvação, o descanso do cuidado paternal de Deus, o descanso do cuidado sacerdotal de Jesus, o descanso do Espírito Santo agindo em nossas vidas, o descanso do conforto e da consolação do Deus de toda a consolação, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Então, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, né? Porque aí é repetida a ameaça que Deus faz: não entrarão, os incrédulos não entrarão no descanso, os incrédulos não serão salvos, os incrédulos não terá paz e vida abundante se a vida dele, a vida cristã dele não for acompanhada pela fé. E na eternidade você vai entrar no descanso, certo? Só que quando, mas tudo bem, eu fui salvo, eu vivo uma vida agitada, de incrédulo, mas eu vou para o céu. Ainda é perigoso, né? Porque, como eu disse aqui, a graça de Deus transforma, eu ia dizer, agora que eu lembro que eu não disse, a graça transforma as nossas vidas, a vida do pecador, para ele viver pela fé e alcançar o descanso. O descanso já é do crente, já faz parte, já é nosso, é uma herança. Então é duvidoso que alguém fale: eu vivo como incrédulo, agitado, preocupado, falhando o tempo todo, né? Inclusive no desinteresse pela pregação, mas eu vou para o céu mesmo. Aí alguém dizia: só se for da boca da onça. Mas suponha que você vá para o céu, né? Você não glorificou a Deus aqui, porque esse descanso é a própria glória de Deus nas nossas vidas. Aí chega lá na hora de repartir os galardões, e aí? Como é que faz? Porque aquele que disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a todos, todo o seu povo, né? Então você vai ficar envergonhado, né?
Então você vai ter o descanso, provavelmente sim, porque a salvação foi adquirida por Jesus para você e você creu, né? É claro que tudo que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, não é uma coisa de humanística, que eu faço. Aliás, é essa a doutrina. Nós não somos o que fazemos, somos o que somos. Aqui não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu fui eleito por Deus para a vida eterna. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu me arrependi dos pecados e confiei em Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo continua mantendo a minha vida, né? E eu não o negligencio, não sou rebelde contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, né? Mas frequentemente é possível ser rebelde contra o Espírito Santo, e há muitos crentes rebeldes contra o Espírito Santo. Nós demonstramos rebelião nas nossas atitudes, né? Mas aí, o trecho aqui do versículo 1 a 5 continua dizendo: ninguém vai entrar no descanso. Se ao ouvir as promessas de Deus não for acompanhada pela fé, né? Qualquer incredulidade Deus abomina, né? Deus rejeita o incrédulo, né? Então, para termos comunhão com Deus, a base continua. Se para termos a salvação de Deus, a base é pela fé, se tivermos ter amizade, comunhão com o nosso Deus, desfrutar da sua presença, também é pela fé. Amém? Segunda coisa aqui, você precisa demonstrar perseverança na fé, porque o descanso prometido por Deus é um eterno hoje, ou seja, foi efetivo nos tempos de Moisés, foi efetivo nos tempos de Davi, está sendo efetivo nos dias de hoje e será efetivo na eternidade. Que maravilha, né? Então, o descanso de Deus é um eterno hoje. No versículo, está repetido lá no capítulo 3, e é repetido de novo lá no versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque a dureza de coração impediu os judeus de entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Você vê que foi Josué e Caleb entraram na terra prometida por sua fé, né? Eles confiaram nas promessas de Deus. Afinal, Deus tinha dito para Abraão, para Isaque e para Jacó: à tua descendência eu darei aquela terra, Canaã, hoje chamado de Palestina. Toda a população judaica do deserto, de 20 anos para cima, 20 anos para cima, não creram, não entraram na terra prometida. Josué e Caleb foram os únicos que passaram o Mar Vermelho, que entraram na terra prometida, porque confiaram, porque creram. Da mesma forma hoje, né? Porque o descanso é um eterno hoje. A mesma regra para entrar no descanso nos tempos de Moisés é a regra para entrarmos no descanso agora e na eternidade. Diz aqui o versículo 6: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles lá do deserto, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. É uma referência ao povo do deserto cujos cadáveres ficaram no deserto até putrificado por completo e virar pó e ser levado pelo vento do deserto naquele período de 40 anos, dia em que completou 40 anos, eles entraram no descanso, na terra prometida, os jovens, né? Só que
jovens de 40 e poucos anos, né? Que entraram no deserto. Muito vigor. Um jovem de 40 anos tem muito vigor. Entraram no deserto, na terra prometida e desfrutaram de todos, né? Eles tinham pouco mais de 40 anos, porque eles levaram 2 anos para chegar na terra de Sinai, né? No Monte Sinai, né? Durante aqueles 2 anos nasceram muitos filhos, porque os judeus tinham muitos filhos, né? E foi se multiplicando. 10 anos não, para a terra de Sinai foi 3 meses, né? 2 anos foi até chegar na entrada da terra prometida, em Cádiz Barneia, né? Então ali os jovens já tinham um pouco mais de 40 anos, né? De 20 anos para cima, isso, 20 anos para cima morreu, por causa da incredulidade. Incredulidade também mata, né? De novo, foram anunciados. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, no Salmo 95, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Então, muito tempo depois de ter proposto o descanso pela fé aos judeus, agora também ele prometeu a Davi e o povo de Israel no tempo de Davi, né? Da mesma forma, alguns creram, muitos não creram. Os que creram descansaram no Senhor. Descansar no Senhor aqui não é morrer, não. É viver a vida, pelo contrário, descansar no Senhor agora, nos dias que se chama hoje, é vida. Vida no mais amplo significado de estar vivo, né? Estar vivo biologicamente não é suficiente. Tem que estar vivo biologicamente e vivo espiritualmente, por assim dizer. Aí, o argumento aqui é que que de fato aconteceu. Josué não deu descanso para eles. Josué não é que Josué não quis, quer dizer, como eles morreram todos, então Josué não os fez entrar na terra prometida. Portanto, resta um repouso. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, né? Aí, esse descanso é sempre renovado, a chance, a oportunidade é sempre renovada, né? Esse grupo aqui perdeu a chance, mas o grupo, posteriormente, os descendentes terão, né? Se a nossa igreja, se vocês hoje não descansarem nas promessas da palavra de Deus, os seus netos, seus filhos ou outros que Deus mandar para a igreja vão desfrutar. Então aproveite que você está aqui e abrace pela fé o descanso de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, ainda resta, porque Deus é bom, a sua misericórdia para sempre, Ele renova as chances da gente descansar. Os antigos perderam a chance, os atuais. Então, hoje, nós ouvimos o Evangelho, cremos e descansamos. Amém? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Tá certo? E esse descansar das obras, eu vou fazer uma digressão aqui, você não continua confiando nas suas obras, nos seus esforços. Tem crente que acha que ele é feliz porque tem um bom emprego, tem um bom trabalho, tem saúde. Não sejamos presunçosos, arrogantes, né? O nosso descanso está em nossa fé nas promessas escritas e pregadas na palavra de Deus. E por último, aqui, mas não menos importante, você deve dar evidência da sua perseverança na fé para você poder entrar no descanso de Deus, porque a grande evidência da existência de fé é a obediência. Você não pode dizer eu creio se você não obedece. Desobedeceu já é uma amostra de incredulidade. E foi o que aconteceu no deserto.
e que tem acontecido no decorrer da história do povo de Deus. E a exortação é, já que a grande evidência da existência de fé é a obediência, então vamos mostrar a nossa fé pela obediência. Fé não é algo abstrato, a fé não é abstrata, a fé é tremendamente concreta, a fé não é subjetiva, ela é totalmente objetiva. A fé não é uma coisa teórica, não é uma teoria, a fé é uma vivência, é uma prática, a fé se consegue em laboratório, com experiência, passando, como a Bíblia fala, de fé em fé, né? Paulo fala de fé em fé. A fé é uma coisa de experiência, e quanto mais a gente vive em fé, mais experiência Deus nos dá para demonstrar essa fé. Por isso que as provações são boas, né? E são motivos bons para se alegrar. Então, a grande evidência da existência que existe fé em mim é obediência testada e aprovada diariamente pela presença onisciente de Deus. Então, você não pode enganar a Deus. Você pode dizer, enganar o pastor, enganar o irmão. Eu sou uma pessoa de fé, né? Eu creio. Mas aí ela é testada por uma obediência. A sua obediência, como a sua fé é evidenciada, é demonstrada pela obediência, mas não somente isso, Deus está ali, marcando a sua obediência, testando a sua obediência. E veja o que diz aqui no versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Quer dizer, a fé, você não pode baixar a guarda. Não pode, apesar de ser descanso, você não pode dar seu luxo de não crer por um minuto. É isso que significa isso aqui. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência lá dos judeus no deserto, que não acreditaram nas promessas de Deus. Eles foram lá em 12 homens espiar a terra. 10 deles voltaram dizendo: olha, nós não podemos vencer, nós somos meros gafanhotos para lutar com aqueles homens valentes e grandes, né? Que eles viram gigantes lá. Aliás, lá na Terra Prometida era tudo gigante, né? Até os cachos de uva, até o cacho de uva que eles trouxeram era gigante. E isso, em vez de animá-los, foi deixá-los amedrontados e apavorados, porque a incredulidade apavora. Por isso que é importante a gente enfrentar essa pandemia até o fim, firme nas promessas de Deus, amém? Como diz o hino, firme nas promessas de Jesus, né? Aí, porque não tem, 12, porque a palavra de Deus, então você deve se esforçar para não cair na incredulidade, porque a nossa fé é na palavra de Deus, e essa mesma palavra é a palavra que nos julga, que testa, que aprova a nossa fé. Muitos crentes é reprovado pela própria palavra de Deus, né? Se passar a sua fé pelo crivo da palavra de Deus, o que vocês acham? Você vai ser aprovado quando comparado a sua fé com as promessas, mandamentos, princípios e doutrinas da palavra de Deus? Quando você coloca, porque a Bíblia é chamada de espelho, quando você começa a olhar no espelho das doutrinas, das promessas, dos mandamentos, dos princípios da Bíblia, que nota você dá para si mesmo? A maioria está beirando zero. Então, aí a palavra de Deus é que prova ou reprova a gente, porque diz lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, penetrante,
do que qualquer espada de 2 gumes. Porque a espada de 2 gumes ela é poderosa, ela corta dos 2 lados, é grande e brandiu aquela espada, não tem quem escapa. É assim é assim a palavra de Deus. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aqui agora já é uma metáfora, né? Porque quando uma espada, alguém é atacado por uma espada, aí não fica osso, não fica junta, não fica nervo, não fica nada. A medula vai para um lado, o osso vai para o lado e ele morre, né? Então a palavra de Deus é assim, essa é uma metáfora. Mas aqui não é uma metáfora. O resultado do poder dessa espada não é uma metáfora. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então não adianta enganar. Não adianta viver na ilusão que você é crente, que você vive em fé. Tem que admitir a sua incredulidade, olhar no espelho, confessar o pecado e passar a confiar em Deus, né? Qual é o teste? Se alguma hora você se preocupa, é falta de fé. Se alguma hora você é ansioso, é falta de fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então não se iluda, eu estou bem, eu estou indo bem, mas só vive empolvorosa, né, apavorado. Aí, junto com a palavra de Deus, vem o seu autor, que é Deus. Aí o versículo 13 diz: e não há criatura que não seja... Porque a Bíblia ela é tão onipresente e onisciente quanto o seu autor. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. E não há criatura, ninguém escapa. A Bíblia julga, a Bíblia revela tudo. Não adianta esconder. Aí diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Aqui a presença é a presença da palavra de Deus, que refere ao próprio Deus. A presença da palavra de Deus é a presença de Deus. É tanto que rejeitar a palavra de Deus é rejeitar a Deus. Agir com incredulidade, não acompanhar a palavra de Deus com fé, é não acompanhar a própria presença de Deus com fé. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele. Agora, daquele é Deus, né? Daquele a quem temos que prestar contas. Mas Deus e a sua palavra se fundem aqui no mesmo poder perscrutador, para que ninguém seja iludido, achando que crê quando não crê. Amém, irmãos? Então, você deve demonstrar pela obediência essa fé, né? Demonstrar sua fé se você quer entrar na nossa terra prometida, que é a paz, a alegria, a segurança, né? Principalmente nas tribulações, porque é pela obediência que eu provo que existe fé em mim, e essa obediência, essa fé, essa obediência é testada e comprovada pela onisciência e pela presença de Deus. Amém? Então, finalizando aqui, se você é crente, diz que está seguindo a Jesus Cristo e deseja ardentemente entrar no descanso de Deus, aqui e agora e na eternidade, confirme então pela sua perseverança, confirme isso pela sua perseverança em crer nas promessas de Deus, reveladas em sua palavra, escrita e continuada pelo ministério da pregação. Porque a graça transforma o pecador em herdeiro do descanso celestial, aqui, agora e no lar eterno do Pai. Como? Apropriando-se pela fé no descanso prometido, desfrutando hoje, mas no aguardo do descanso eterno, e evidenciando isso através da obediência. Amém?
É na obediência que nós descansamos. Que Deus nos abençoe.